pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento da Mirella Mentora. Hoje o nosso tema é Educação e Capacitação Continuada, o caminho para o sucesso profissional. Eu sou Mirella, mais de 20 anos de RH estratégico, gestora da felicidade, e venho aqui trazer para vocês muitas dicas sobre por que é tão importante a questão da educação, do treinamento, do desenvolvimento. É isso que eu sempre falo para os meus mentorados. Por mais que nós temos nossas capacitações, nós não podemos parar de estudar. Isso faz parte da nossa vida e isso nos traz eficiência e eficácia no que nós queremos almejar. Então, vamos entender um pouquinho, primeiro, o que seria a educação e capacitação continuada, tá? Hoje em dia é um tema que ele é muito relevante, principalmente depois do nosso marco zero, que eu digo que foi 2020, que foi a pandemia. Por quê? Todo mundo sofreu, e com isso, essas mudanças foram muito drásticas, muito rápidas e constantes. Desde então, a evolução está aí. Se a gente pensar em tecnologia, inteligência artificial, tudo isso faz parte da educação continuada, que eu vou aprofundar um pouquinho para vocês. Então, se eu quero ser um excelente profissional, que eu quero ser um transformador, se eu quero ser um replicador, eu preciso me preparar para o mercado de trabalho, que está em constante evolução. Hoje o que as empresas buscam são profissionais de alta performance, e a única forma de eu conseguir isso é me capacitando. Vamos falar um breve conceito, então, que é essa educação continuada. É o processo ao longo da vida, como eu falei para vocês, nós não paramos de estudar. Dessa forma, eu consigo expandir minhas habilidades técnicas, minhas habilidades comportamentais, todo o meu conhecimento. Aqui eu não estou dizendo só sobre, eu tenho um diploma. Não, hoje em dia é muito além de ter uma certificação, um diploma. É estar atualizado com o que há de melhor no mercado. E aí vamos explicar rapidamente o cenário atual da educação continuada, tá? Nós vivemos nesse mundo de constante transformação tecnológica, citei para vocês já a questão da inteligência artificial. Então, essas novas formas de trabalho impactam em todos os setores, inclusive de recursos humanos. Hoje em dia, se a gente for pensar em recrutamento e seleção, a primeira porta de qualquer recrutamento e seleção é uma inteligência artificial que cria os currículos. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Por exemplo, profissões que não existiam há alguns anos atrás, hoje são muito demandadas, algumas estão ficando em desuso, estão desaparecendo. Então, mais do que tudo em relação às tecnologias, o que o mercado atual mais demanda são as nossas habilidades. Inteligência emocional, comunicação, empatia, adaptabilidade, como resolver conflitos, que são competências comportamentais. Aqui a gente entra no que seriam nossas habilidades técnicas, que são as hard skills, e as habilidades comportamentais, que são as soft skills. As hard skills são muito tecnológicas, como, por exemplo, inteligência artificial, que hoje em dia todo mundo precisa ter alguma ideia de como trabalhar. Mas as soft skills ainda ganham em relação à hard, tá? Os profissionais precisam se capacitar em relação às suas competências. Seja, como eu já citei, comunicação, inteligência emocional, a gente tem que ter muita resiliência, questão de liderança, tudo são competências que nós treinamos e nos capacitamos no decorrer da nossa vida. Então, tenham isso em mente. Um dado interessante para vocês é que meus mentorados sempre me perguntam, um líder nasce líder? Não necessariamente. Um líder, ele se desenvolve no decorrer dos seus anos, mas claro que existem profissionais que já sabem liderar, que já têm empatia, que já se colocam no lugar do outro, que já sabem se comunicar. Eles têm habilidades comportamentais para serem líderes. Mas se você ainda não tem, é só se desenvolver que você consegue. Tá? Eu tenho N casos, a questão é só a gente se capacitar. E por que investir em capacitação continuada? Acabei de citar um exemplo para vocês. Se vocês almejam ser líderes, não tem outra saída. É estudar, é se capacitar. É uma melhoria contínua. É só dessa forma que eu consigo chegar onde eu quero profissionalmente. E até pessoalmente, tá? Porque essas competências nos ajudam também na forma pessoal, nos ajudam a como lidar com certos conflitos, porque existe uma competência que é a resolução de conflitos que nós estudamos e aprendemos as técnicas. Então, a gente cresce profissionalmente, a gente cresce pessoalmente, nos dá uma grande satisfação pessoal. Quem não gosta de ser promovido? Sem contar que é muito importante, se vocês querem cada vez mais crescer,
tenham seu networking, tá? Tenham essa roda de colegas, de amigos da área que vocês atuam. Eu estou falando de recursos humanos, mas pode ser qualquer profissional, tá? Um engenheiro, ele tem que ter o networking dele e de outros engenheiros, que a gente aprende com os outros também. E não se esqueçam que o mercado atual, o que ele mais está valorizando são profissionais que buscam esse aprendizado contínuo, tá? Que estão sempre se capacitando. As melhores empresas para se trabalhar, elas têm já um planejamento de treinamento e desenvolvimento, mas se a empresa que você está não tem ainda, é só você se desenvolver. E se aquela empresa não reconhecer, há empresas que vão reconhecer, tenho certeza. E como eu implemento, então, a educação continuada na prática? Até agora eu dei as teorias para vocês. Existem N formas, como treinamentos, cursos online ou presencial, como vocês estão aqui para aprender um pouco mais. Vocês podem participar de workshops, vocês podem participar de seminários. Existem muitos projetos de desenvolvimento, de treinamentos gratuitos, não tem só pagos. Existem canais nas redes sociais, canais como no YouTube, que vocês, onde vocês querem buscar informação, vocês vão conseguir. Tá? Se vocês querem crescer, se vocês querem ter esse planejamento na vida de vocês, busquem que as informações estão aí. Não se esqueçam que às vezes a gente precisa de uma ajuda, então existem os programas de mentoria. Algumas empresas fornecem, outras não. Mas existem mentores excelentes que vocês podem buscar também, que vai ser o seu professor particular, tá bom? O importante é não parar de estudar. Como eu disse, as empresas, algumas investem em programas de treinamento contínuo, e isso é importante para elas, porque elas conseguem gerar resultados. As empresas, quando têm um planejamento estratégico, para vocês entenderem, por que elas criam toda essa trilha de treinamento e desenvolvimento? Porque elas sabem o resultado que elas esperam para esses colaboradores. Elas sabem, mediante avaliações, que esses colaboradores têm a capacidade. Às vezes só precisa ser lapidado. E aí, quando ele é lapidado, ele consegue efetivamente dar o resultado esperado ou ir além, até mais. E a contrapartida é verdadeira, porque as empresas que possuem essas trilhas de treinamento e desenvolvimento motivam seus colaboradores e o desempenho deles acabam sendo cada vez melhor. Um ponto importante, tá? Gerencie seu tempo de estudo. Eu tenho muitos mentorados que me falam, eu não tenho tempo. Nós temos tempo para tudo, basta nós nos organizarmos, porque dentro dessa nossa correria do dia a dia, nós precisamos ter tempo para nós, eu, Mirella, você, nós precisamos ter tempo para nossa família, para os nossos filhos, para o nosso trabalho. A gente tem que ter uma vida saudável para cuidar da nossa saúde, seja ela física ou mental. E dentro desse tempo que vocês vão gerenciar, vocês têm que ter um tempo para estudo. Ah, mas eu não quero fazer um treinamento. Lê um livro. O importante é vocês estarem sempre se capacitando. Não se esqueçam que nosso cérebro é um músculo. E como qualquer parte do nosso corpo, ele precisa ser sempre motivado. Então, é só se organizar, tá? Organiza a sua rotina, organiza seu tempo, que vocês vão ter tempo para conseguir estudar. E qual que é o futuro, então, dessa educação continuada? Está, sem dúvida, ligado a essas tecnologias, tá? O aprendizado autodidata, como eu falei, está aí na internet. Vocês podem buscar a informação onde vocês quiserem. Isso é muito comum. Além disso, existe o conceito que já está muito em alta, que é o lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. Então, dependendo, seja na empresa ou de forma particular, vocês vão estar sempre estudando com a inteligência artificial. Existem as ferramentas aí que você conversa com ela e tira suas dúvidas, por exemplo. Seja a realidade aumentada, isso é muito utilizado nas grandes empresas. Na realidade virtual, como um videogame, né? Como um game. E isso incentiva tanto os colaboradores, porque quem não gosta de jogar um game? E nós adultos gostamos também. Enquanto esse game está voltado para aquele treinamento, por exemplo, de comunicação, a gente presta mais atenção. E é uma forma muito eficiente de nós nos treinarmos, tá? Claro que isso depende da empresa, existem alguns sites que fazem isso de forma gratuita. Busca o que te deixa mais confortável. Lembrando que há pessoas que conseguem ser mais bem treinadas só no visual. Há outras que preferem só escutar. Existem os podcasts. Há outras que gostam de escrever. Há outras que conseguem conciliar tudo. Existem formas e formas de aprender. O importante é não parar, porque, como nós já falamos aqui, a capacitação continuada não vai mais sair. Ela veio para ficar, ela já existia nas grandes corporações, agora ela veio para ficar e todos têm acesso a ela.
tá? Então, garanta o seu sucesso profissional e até pessoal também. E estude, melhore sua qualidade de vida, sua satisfação pessoal. Quem não gosta de ser reconhecido? Tudo isso faz parte desse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E incentive os outros também, como eu incentivo vocês. Encarem sim o aprendizado como esse processo de crescimento profissional e pessoal. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Incentive quem está perto de vocês a estudar também. Agradeço por esse nosso treinamento. Eu gosto muito da educação. Eu não paro de estudar, por mais que eu seja formada, eu continuo estudando, continuo me graduando, eu paro um e vou outro. Você não precisa fazer dessa forma, faça aquilo que te deixa mais confortável. O que vocês têm que entender é que educação não é um ponto de chegada, é um caminho que nós percorremos ao longo de toda a nossa vida. Fico à disposição para qualquer dúvida, me sigam nas redes sociais e só gratidão. Aproveitem todo o conteúdo aqui do Circuito Mulher, que vai criar vários insights e vocês vão sair transformadas. Essa é a palavra, transformação. E educação transforma. Obrigada, pessoal. Um abraço, gratidão.